Salve, gurizada, tranquilo com vocês? Pois é, nós perdemos pro Red Bull Bragantino, o treinador mandou um recado forte para os jogadores no final do jogo, né? Falou em falta de entrega, falta de competitividade, mas será que isso teve? Será que se teve isso? Será que foi só isso? O que a gente pode tirar de lição aí desse jogo? E algumas discussões que dentro do Grêmio a gente tem que ter, afinal de contas, vai jogo, passa jogo, volta e meia esse discurso de que a fila vai andar acontece. E a questão que fica é, por que essa fila não andou? E afinal de contas, para quem que ela tem que andar? E tá adiantando esse discurso? A gente está vendo entrega em campo, jogo após jogo, por que esse discurso se renova a cada 2 ou 3 jogos? Vamos conversar sobre isso depois da nossa vinheta. Gurizada, eu sou o Luca, prazer para quem tá falando comigo aí pela primeira vez aqui, sou do Entrelinhas, sou analista tático formado pela Escola da Future. Tô aqui pra gente resenhar sobre o nosso tricolor, já pedindo para vocês apoiar aqui esse canal feito por gremistas que estudam futebol, se formam, analista tático, temos meu parceiro Rodrigo, analista de desempenho, e a gente fica procurando fazer os conteúdos com um pouco mais de aprofundamento, sem perder aquele gremismo raiz, que é o que move o nosso futebol, é entretenimento, é vontade, é a emoção. Então não dá para fazer aquele conteúdinho maroto, chato, só com mapa de calor e encheção de saco. Então tá, gurizada? Conto com a participação de vocês, sentando o dedo no like aí e se inscrevendo aí no canal pra gente trocar uma ideia. Pois bem, se tem um discurso com o qual eu, como gremista, estou acostumado já, infelizmente, é o discurso da falta de entrega, é o discurso da falta de raça, é o discurso de que a fila vai andar. E eu fico me perguntando assim, por que esse discurso, afinal de contas, se renova de tempos em tempos? Por que o Grêmio não consegue ser um time que se mantém mobilizado, que se mantém com a corda esticada? Por que existe um Grêmio dentro da arena e existe um Grêmio fora da arena? Por que afinal de contas isso acontece? Gurizada, olha só, Campeonato Brasileiro. O Grêmio falou que tem vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro, é o título que falta. E se tem uma frase com a qual eu concordo, é a seguinte: Campeonato Brasileiro se ganha naquele jogo em Bragança Paulista, num dia meio chuvoso, que não é jogo da televisão, num horáriozinho meio estranho. É assim que se ganha Campeonato Brasileiro, ganhando aquele jogo que não é um jogo de apelo, que não é um jogo que mobiliza por si só, em que os jogadores e treinadores têm que encontrar, dentro da vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro, a mobilização para cada partida, porque cada jogo são 3 pontos, independentemente do adversário, independentemente do local, independentemente do apelo televisivo daquele jogo. Ganha campeonato de ponto corrido time que se mantém mobilizado rodada após rodada de forma natural. E esse não é o Grêmio. E se a gente for lembrar o Grêmio de uns anos atrás, este não foi o Grêmio de 18, este não foi o Grêmio de 19, nem de 20, muito menos de 2021. Tampouco foi o Grêmio de 2017 no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi um time que ao longo desses anos foi copeiro, foi muito bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro conseguiu alguns bons resultados em termos de classificação para se classificar para a Libertadores, mas nós nunca brigamos pelo título. E isso é uma realidade do nosso tricolor, basta olhar. Em termos de Campeonato Brasileiro, nós sempre tivemos esses problemas de falta de mobilização. E veja bem, o problema não é você perder um jogo. O problema não é tu ir lá e não conseguir um resultado. Porque o Grêmio tomou uma sapatada de 3-0 do Flamengo no Rio de Janeiro
e a gente estava comemorando que o Grêmio jogou bem, que o Grêmio chutou não sei quantas bolas, que o Grêmio só não ganhou porque não foi efetivo. Então a questão não é resultado. A questão é você olhar para o seu time em campo e ver os jogadores um pouco descompromissados. E a gente fica querendo entender, afinal de contas, por quê? Com certeza, eu não acho que tenha sido folga. Teve gente que deu mais folga. Teve gente que deu a mesma quantidade de folga. E o Red Bull Bragantino, por exemplo, deu mais folga que o Grêmio. Então não é a questão da folga. A questão é, o Grêmio precisa se mobilizar para os jogos, como foi contra o Goiás, contra o Vasco e outros jogos que o Grêmio deixou de ganhar, que poderia ganhar, porque não estava devidamente mobilizado para aquelas partidas. E a gente tem que se perguntar, afinal de contas, cadê a capacidade de mobilização dos nossos jogadores e também da comissão técnica? Afinal de contas, é a nossa comissão técnica a grande líder desse processo. E se tem alguma coisa que se fala do Renato, é o seu domínio de vestiário, a sua capacidade de gestão de vestiário. E agora, e é nesses momentos que essa capacidade de gestão, essa capacidade de liderança do Renato tem que aparecer, mas que ela teima em não aparecer. A gente tem que se questionar, tamanha seja essa habilidade, se volta e meia a gente se encontra com o mesmo problema, falta de mobilização. Mas não é só isso, gurizada, a gente tem que ir um pouco mais a fundo, né? O Grêmio não é só que está um pouco mobilizado, isso a gente viu. A gente viu pela intensidade dos jogadores, pela velocidade com que eles iam na dividida, a vontade, a fome, isso a gente viu no jogo. Isso existiu. Isso não é um discurso mentiroso, como às vezes algumas pessoas querem colocar. Mas também existe um Grêmio que taticamente piorou. A gente viu algumas mudanças do Grêmio dos últimos 2 jogos. O Grêmio começou lá com praticamente aquele esquema 4-3-2-1, né, com o JP Galvão e o Cristaldo numa posição mais de armação e compondo um pouco mais o meio. Aí o Grêmio veio para o jogo contra o Cuiabá, inverteu o Cristaldo e o JP Galvão, e aí o Cristaldo recuando mais para armar e o JP Galvão indo mais para o ataque, fazendo companhia para o Soares. Eu achei que piorou, achei que contra o Cruzeiro foi um pouquinho melhor. E aí o Grêmio vai agora enfrentar o Red Bull Bragantino e a gente viu o JP Galvão já bem na frente, o Cristaldo já bem mais recuado, a gente viu o PP e o Carbajo mais abertos, a gente viu os jogadores mais distantes. O Grêmio teve tempo para treinar e ao invés de se compactar, o Grêmio se espalhou em campo, perdeu compactação, foi jogado para trás pelo Red Bull Bragantino, não tinha velocidade para o contra-ataque e foi engolido em Bragança. Nós nem fizemos um jogo que a gente vai dizer assim que o Grêmio não poderia ter tido um resultado. Tivemos uma chance com o Soares, tivemos uma chance ali com o Reinaldo, tomamos um gol contra absolutamente ridículo, mas a verdade é que a gente olha para o campo e a gente viu problemas bem significativos, tanto de entrega quanto de tática. Então, neste momento, o que me parece mais adequado é uma cobrança nos jogadores, verdade, mas também em cima da comissão técnica que não fez um bom trabalho tendo tempo para trabalhar, tanto nas questões de campo quanto na questão de mobilização do seu grupo de jogadores. O Grêmio não pode ficar transferindo apenas a uns a responsabilidade e internamente não ter um diagnóstico de que o Renato pode entregar mais. E eu não estou aqui defendendo uma demissão do Renato ou uma saída dele de qualquer forma. Não passa por aí a situação. Mas a questão é, se o Renato é esse treinador todo que a gente considera que ele seja, um dos melhores do Brasil, uma das primeiras prateleiras, bom, então o Renato tem que nos entregar um pouquinho mais em alguns momentos, porque não foi só o time em campo que foi ruim na sua programação pré-jogo. As substituições foram catastróficas, foram horríveis, inentendíveis.
Alguém consegue explicar por que Luan não entrou? Alguém consegue explicar o Galdino de volante? Eu não consigo explicar. Não consigo ver nenhuma intenção naquilo ali que resultasse em alguma coisa. Olha, sinceramente, foi bem difícil de entender aquelas substituições, aquela maneira de jogar e tudo que aconteceu em Bragança Paulista. Gente, fica aqui meu convite para vocês. Deixem um like no vídeo, se inscreva no canal, deixa teu comentário, cara. O que tu tá achando desse Grêmio? O que esse Grêmio precisa, né? O que o Renato pode entregar mais? Ou talvez tu ache que o Renato não tenha nenhuma parcela de culpa e não tem problema. Deixa aí nos comentários, vamos discutir, vamos conversar, porque o objetivo desse canal é estabelecer diálogo entre todo mundo, um diálogo racional, propositivo, para quem sabe a gente conseguir ajudar o nosso tricolor, elevando o nível de discussão que a gente tem aí na internet. Valeu? Eu conto com vocês para ajudar a gente com isso, conto com a inscrição e o like de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!